Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje, crianças, na aula de matemática de hoje, do dia 13, nós iremos estudar sobre multiplicação, né, com dois algarismos, tá bom? Então, a habilidade que nós vamos estudar vai ser essa daqui, ó, resolver situações problema com números naturais, envolvendo as ideias da multiplicação com multiplicador de até dois algarismos, tá bom? Então, crianças, prestem bastante atenção, que é uma aula assim bem explicadinha que a professora montou, tá bom? Então, vocês prestem bastante atenção que nós vamos resolver essa habilidade aqui, ó, através de uma situação problema, envolvendo as etapas de resolução, beleza? Então, olha só. Então, primeiramente, crianças, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que ler o problema duas vezes, né? Como a professora Juliana já disse na sala de aula. Então, primeiro nós vamos ler o problema duas vezes. Depois que nós lemos o problema, nós vamos circular os números, né? Depois que circulou os números, grifar a pergunta. Depois que grifou a pergunta, nós vamos descobrir qual é a palavra-chave. E depois que nós descobrimos a palavra-chave, nós iremos realizar o cálculo, né? Envolvendo essa palavra-chave. E, por último, escreverá a resposta da pergunta, né? Então, assim, são as etapas que nós estudamos em sala de aula já, tá bom? Então, olha só. Um tipo de selo custa 13 centavos. Quanto custa uma dúzia desse selo? Eu li a primeira vez. Agora eu vou ler novamente. Um tipo de selo custa 13 centavos. Quanto custa uma dúzia desse selo? Pronto, nós lemos duas vezes. O que nós vamos fazer agora? Nós iremos circular os números. Então, vamos lá. Nós vamos circular os números agora, tá bom? Ó, nesse caso aqui, eu vou grifar, ó. Então, aqui, ó, 13, né, ó, que é o número. E a palavra dúzia, que é dúzia, ela significa 12 unidades, tá bom, gente? Depois que nós grifamos os números, o 13 e a palavra dúzia, nós vamos fazer o quê? Nós vamos grifar a pergunta. A pergunta, nós vamos grifar ela, ó. Quanto custa? Peraí, deixa eu apagar aqui. Nós vamos grifar a pergunta. Grifar de azul aqui. Nós vamos grifar a pergunta. Quanto custa uma dúzia desse selo? Essa é a pergunta. Primeiro nós lemos duas vezes, depois circulamos os números 13 e a palavra dúzia. Nós grifamos a pergunta, né? Grifamos a pergunta e a palavra-chave, né? A palavra-chave é assim, ó, quando a gente lembra da palavra dúzia, que tipo de conta que nós vamos resolver? Então, a palavra-chave aqui é a palavra, se um tipo custa 13, 12 vai custar quanto? Então, a palavra dúzia, ela dá a ideia de multiplicação, né, crianças? Então, olha só. Então, para descobrir, basta multiplicar 12, uma dúzia, por 13. Então, olha só. Vamos precisar fazer uma operação de multiplicação, pois precisamos saber o valor de todos os selos juntos. Vocês irão ver como calcular usando o cálculo usual. Então, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer esse cálculo usando os números 13 e o 12, que significa uma dúzia. Então, olha só. Então, aqui, eu montei a minha conta. 13 vezes 12. Então, então, nós vamos começar pela unidade e depois nós vamos resolver a dezena. Então, olha só. 2 vezes 3, quanto que dá? 6. Depois que multiplicou a casa da unidade, né, a ordem da unidade, nós vamos multiplicar a ordem da dezena.
2 vezes 1, 2. Então, primeiro nós resolvemos a casa da unidade, depois da dezena. Então, aqui embaixo, formou essa conta aqui, ó. 2 vezes 3 é igual a 26. Agora, crianças, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar esse 1 da ordem da dezena. Agora, nós vamos multiplicar, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Como aqui na casa da unidade, como aqui, ó, esse 1 ele está na casa da dezena, então o 3 eu vou colocar na ordem da dezena, eu não vou colocar na ordem da unidade. Aqui na ordem da unidade eu vou colocar o número 0. Toda vez eu vou colocar o número 0. Aí eu vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Aí, essa operação aqui, ó, aí eu vou multiplicar 10 vezes 3 é igual a 130, que foi esse resultado aqui, ó, embaixo do 26. Tá bom? Então, olha só. Agora, nós vamos somar esses dois resultados, o 26 mais o 130, né? Então, eu vou somar, ó, 6 mais 0, 6, 2 mais 3 é igual a 5, e 0 mais 1 é igual a 1, né? Essa conta aqui, ó, no quadro valor de lugar, é a mesma que essa, que vocês montam no caderno, tá? Então, quanto que uma dúzia de selo custa? R$ 156. Vocês entenderam, crianças? Entendem todas essas etapas, nós resolvemos essa situação problema, tá bom? Então, olha só. Então, você percebeu que fizemos as etapas da resolução de problemas? Então, qual que foi o primeiro passo? A leitura e compreensão. Vocês viram que a professora Juliana leu 2 vezes. Depois, segundo passo, grifar a pergunta. Eu vou grifar a pergunta. Terceiro passo, circular as informações, que é circular os números, né? Quarto passo, encontrar a palavra pista ou a palavra-chave, né? Que sempre aparece na pergunta. Quinto passo, planejar como vamos resolver. Se nós vamos resolver através de conta, de resumo, de desenho, tá bom? Sexto passo, executar o que planejou é resolver a conta, né? E sétimo passo, que é colocar a resposta do problema, tá bom? Depois, crianças, como agora, esses daqui, ó, são alguns exemplos de contas que foram resolvidas usando a multiplicação com 2 algarismos, ó. Veja mais 4 exemplos de multiplicação pelo algoritmo usual. Aqui, ó, são 4 exemplos mostrando como que foi resolvida essa conta, tá bom? Aqui, ó, nesse caso, os números eles subiram na ordem da dezena, ó, tá bom? Depois, crianças, agora é a sua vez. Pratique um pouco, encontrando o resultado de mais estas em seu caderno. Então, agora, lá no caderno de vocês, vocês vão resolver essas 4 operações. Letra A, 4 vezes 22. B, 23 vezes 13. C, 82 vezes 15. E letra D, 50 vezes 12. Tá bom? Qualquer dúvida, crianças, que vocês tiverem, eu estou online, disponível, tá bom? Vocês podem me chamar lá que eu tiro a dúvida de vocês. Tudo certo? Um beijo e até mais.